bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência ao nosso estudo do livro Paulo e Estevão, recordando a semana passada, a quarta parte do primeiro capítulo, né? A gente viu aqui, nós estamos vendo a história do Jochebed, que é o pai do Gesiel e da Abigail, né? Esses dois jovens virtuosos, e a gente percebe que, muito embora esse senhor, né, seja um homem honrado, um homem trabalhador, um pai de família, ele traz sentimentos ali controversos, e o que chama muito a atenção no Jochebed é a sua revolta, né? Ele não consegue ainda domar esse seu sentimento de revolta, de falta de aceitação das coisas da vida. Eu diria que ele só não seria assim um déspota, muito parecido com esses que o despojaram de todos os seus bens e que, né, fizeram todas aquelas coisas que a gente viu com ele, as violências, as injúrias, porque ele estava numa posição de subalternidade social, né? Ou seja, ele estava numa condição de ser tão subjugado que ele tinha que ser contido, né? Ele estava ali colocado os judeus naquela época, dominados por Roma, eles se viam numa condição de uma submissão tal que eles não poderiam mesmo fazer, eles não podiam nem pensar em fazer nenhum tipo de retaliação, porque certamente as penalidades para eles seriam muito cruéis. Eles eram contidos pelo medo, essa é a questão, né? Mas o que a gente nota no seu sentimento, que se ele estivesse, talvez, se ele estivesse na posição contrária, alimentando esses sentimentos de tanta revolta como ele alimentava, provavelmente se ele fosse um romano e não um judeu, provavelmente ele agiria da mesma forma como os seus algozes agem com ele, né? Então a gente percebe que ele foi expropriado nas suas terras, né? A gente percebe que ele foi perseguido na rua enquanto ele andava sem nenhum motivo, ele foi ofendido fisicamente, foi agredido violentamente, né, apesar da sua idade, sem ter feito nada. Nós vimos também que ele acreditou, mas veja, isso é interessante a gente pensar nessa ingenuidade, né? Eu também fico refletindo, será que era só ingenuidade? Né? Será que não era uma ingenuidade ali travestida, disfarçada, né? Era uma coisa, um disfarce para sua inconformação e para sua revolta? Porque como acreditar, né? É uma ingenuidade assim que não era cabida. Ele sabia que não seria, que jamais um romano iria se reconhecer injusto em relação a um judeu, e pior ainda, devolver as coisas ali que porventura houve-lhe expropriado, né? E ele acredita numa falsa promessa quando ele ouve lá um edital, né, dizendo que todo aquele que ia ser aberto a oportunidade era uma armadilha. Era claro que aquilo era uma armadilha, e ele caiu ali, né, feito um patinho, como diz, quando ele ouviu aquele edital dizendo que o questor, o Licínio Minúcio, ele iria abrir um momento ali de uma ouvidoria, digamos assim, para que as pessoas pudessem apresentar as suas queixas, e aqueles que se sentissem injustiçados, haveria, vamos dizer assim, uma instauração de um processo para que fosse feita a justiça e tudo mais. Era uma armadilha, mas ele ali, a sua revolta era tão grande que ele estava cego, e ele não percebe isso, muito embora seu filho muito ponderado, Gesiel, faz todas as ponderações, abre os olhos, explica para ele, tenta conter aquela revolta, né? Mais que isso, abre as escrituras sagradas para ouvir, vamos dizer, a voz
de Deus ali, onde caiu justamente aquelas palavras para que ele aceitasse, né? Para que o espírito humano, que as escrituras falam o espírito humano para os homens, né? E caiu justamente uma parte em que Deus ali diz para que aprenda a suportar, a aceitar as dificuldades da vida, né? A aceitar aquilo que chega para nós, que não é imerecido, e mesmo assim ele, um judeu, e os judeus que observavam tão fielmente, né, a lei ali, os escritos sagrados, mesmo assim sua rebeldia era tanta que nem isso o deteve do desejo, da ideia de ir lá reclamar aquilo que ele achava justo. E o que acontece? Ele vai, ele reclama, e mais uma vez ele tem uma decepção, porque na verdade ele dá a notícia de que quando ele foi expropriado, não expropriaram tudo, sobrou uma pequena parte. Ele foi dar essa notícia, ou seja, houve um erro da parte do questor, né, que talvez tenha um mau cálculo, que não achou que tinha pego tudo, mas não pegou tudo, né? Faltou uma pequena parte que era justamente onde ele morava, a pequena chácara que ele morava. E quando ele vai revoltado fazer essas queixas, ele leva a notícia, ó, vocês não pegaram tudo. Aí o questor fala, então, então tá, então é agora que nós vamos fazer, é agora que nós vamos terminar de fazer o que não foi feito lá atrás. E ao invés de devolver para ele aquilo que ele julgava que era devido, dá 3 dias para que ele abandone também a sua chácara, né? Pois estas, a partir de então, ali pertenciam legitimamente ao questor. E ele fica muito revoltado, ele tenta argumentar diante dessa sua tentativa de queixa. Foi determinado mais um castigo físico nele ali, né? 20 bastonadas, né? Chicotadas, enfim, bastonadas é pior. Bastonadas é com bastão, né? Então ele como se fosse pauladas, né? Então ele se submeteu àquele castigo mais uma vez, com aquela idade, e ele volta para casa desesperado, aflito, porque agora perderam tudo. Aí ele pensa nos seus filhos, né? E sem saber o que fazer, para onde ir. E é nesse sentimento angustioso que nós terminamos aí a semana passada, né? Em que ele volta para casa sem saber como ele daria essa notícia para os seus filhos tão amados, né? Então, continuando hoje aqui a leitura. Então, ele está indo embora para casa, né? E no caminho ele está muito revoltado, né? Olha, dominado por acerbos pensamentos, aproximou-se do sítio bem-amado, onde edificara um ninho familiar. O sol quente da tarde fazia mais doce a sombra das árvores, das ramarias verdes e abundantes. Jochedeb avançou no terreno que era propriedade sua e, angustiado pela perspectiva de abandoná-lo para sempre, deu ensejo a que terríveis tentações desvairassem a mente. Vamos observar aqui o que encerra essa frase de ensinamento. Veja mais uma vez a revolta dele. Ele em nenhum momento ele tenta fazer uma prece, levar o pensamento a Deus e falar, Senhor, me ajude, né, a passar por essa tormenta. Algum motivo deve ter, né? Me ajude a suportar, me dê forças, me mostre o caminho que eu devo seguir. Em nenhum momento ele se põe nesse padrão mental. Olha só, ele alimenta a angústia, né? E assim, olha, Emmanuel coloca muito bem aqui, olha, deu ensejo, ou seja, ele abriu as portas. Vamos nos identificar com Jochedeb, como que a gente abre as portas ali para algumas influências difíceis, né? Então ele estava com essa angústia, ele alimentava essa angústia, né? E ele deu ensejo a que terríveis tentações lhe desvairassem a mente. Olha, então vamos ver quais foram essas tentações ali que desvairaram a mente dele. Então ele começa a pensar: as terras de Licínio não se limitavam com a chácara?
ou seja, as terras do Licínio, que eram as terras dele, né, que foram ali no passado usurpadas, né, tiradas dele. Então fazia limite com a chácara dele. Entendeu? Ele está pensando, as terras dele não faz limite com a minha? E ele continua, né? Olha, aí ele afastando-se do caminho que o levava ao ambiente doméstico, penetrou os matagais próximos e depois de alguns passos demorou a olhar na linha de demarcação entre ele e o seu verdugo. Então ele começou a olhar ali a fronteira, né? A divisa das terras dele com as terras do questor, do Licínio, né? As pastagens do outro lado não pareciam bem cuidadas. Então, lá no lado do questor, do Licínio, não parecia que estava bem cuidado, né? A falta de melhor distribuição de água comum, certa secura geral fazia-se sentir asperamente. Apenas algumas árvores isoladas amenizavam a paisagem com a sua sombra, refrescando a região abandonada entre espinheiros e parasitas que sufocavam as ervas úteis. Então a gente sabe que é uma região ali muito quente, né? Essa região ali de Israel, ali o Oriente Médio, é uma região desértica mesmo. Então tem aquelas tem lá a sua vegetação, mas ela é muito própria de climas muito quentes. E por uma falta de cuidado, essas terras do Licínio que faziam divisa com as dele, não tinha ali um regaço de água por perto, né? E pelo calor, mesmo pelo clima, as pastagens ali estavam secas, o mato estava muito seco, né? E ele observa tudo aquilo. Continuando. Obcecado pela ideia de reparação e vingança, o velho israelita deliberou incendiar as pastagens próximas. Olha, isso aqui eu vou ler, é importante a gente tomar consciência. Olha, não consultaria os filhos. Por quê? Veja, olha o nosso livre-arbítrio. Nós sempre temos a liberdade de fazer boas escolhas. E olha quando que a gente cede mal ao livre-arbítrio. Olha só como é muito sutil fazer uma má escolha. E no fundo a gente sabe que está fazendo uma má escolha. A gente está achando que se engana e achando que engana os outros. Principalmente achando que se engana. Por que que ele não queria consultar os filhos? Ele já queria fazer aquilo ali inopinadamente. Bom, primeiro porque era uma característica dele, ele era impulsivo também, né? A gente já percebeu. Mas também porque ele sabia dos filhos que ele tinha, como a gente já viu, espíritos nobres, espíritos de condição, e ele certamente saberia que os filhos jamais aprovariam isso. E a própria consciência diz, né? Se os seus filhos que eram honrados não aprovariam, a própria consciência dele sabia que não era certo ele fazer. Então, por isso que ele estava encontrando as formas de afastar do seu pensamento tudo aquilo que o pudesse demover desse propósito. Então, é muito importante essa frase, olha, não consultaria os filhos. E continua, que possivelmente... certamente eu diria, dobrariam o seu espírito. Ah, tá, não, possivelmente dobrariam o seu espírito, nem sempre, né? O Gesiel tentou dobrar o espírito dele quanto à reclamação e não conseguiu porque ele era teimoso. Mas certamente não iam apoiar, né? Com certeza não ia apoiar. Daí a dobrar o seu espírito a gente não sabe porque ele era muito teimoso. Mas vejam, mais um motivo para a gente ver como que ele arquitetou, né? Ele arquitetou uma ação criminosa, uma ação que vai contra todas as leis de Deus e humanas, né? Não sei se daquela época, mas com certeza hoje sim, né? Cometeu um crime ali. Então ele já sabia, e para não correr o risco de ter os filhos podendo dissuadi-lo dessa ideia, para ele não correr nenhum risco, ele não queria desistir da ideia, ele estava firme no propósito. Então ele não ia consultar os filhos. Veja, aqui ele está fazendo o uso consciente do seu livre-arbítrio, ignorando completamente a voz da consciência, porque quando ele pensa nos filhos e fala, não vou falar,
é a própria consciência dele, é um bom estímulo que ele está tendo ali, né? Para poder fazer. É uma ajuda que ele está recebendo, mas ele tampa os ouvidos, né? E ele escolhe de imediato: não vou falar com meus filhos, não quero nem pensar nos meus filhos, eu vou fazer. Ou seja, ele ignora completamente a voz da consciência, que geralmente é através dela que Deus fala conosco. É pela voz da nossa consciência que Deus fala com a gente. Então, essa voz passou pela mente dele os filhos, mas ele ignorou completamente. Ou seja, esse daqui, o Jochedeb, depois das consequências, ele não pode dizer, eu não sabia. Ele sabia. Ele tanto sabia que ele omitiu e ele arquitetou não falar e não deixar que os filhos soubessem de nada, né? Vamos continuar aqui então a leitura. Não consultaria os filhos, que possivelmente dobrariam o seu espírito, inclinado à tolerância e à benignidade. Os filhos tinham essa característica. Jochedeb recuou alguns passos e, recorrendo ao material de serviço ali guardado nas proximidades, fez o fogo com que acendeu um feixe de ervas ressequidas. O rastilho comunicou-se célere e, em rápidos minutos, o incêndio das pastagens propagava-se com a velocidade do relâmpago. Terminada a tarefa, sob a penosa impressão dos ossos doloridos, regressou cambaleante ao lar, onde Abigail o inquiriu inutilmente dos motivos de tão profundo abatimento. Jochedeb deitou-se à espera do filho, mas dentro em pouco um ruído ensurdecedor ecoava-lhe aos ouvidos. Não longe da chácara, o fogo destruía árvores amigas e frondes robustas, reduzindo pastos verdes a punhados de cinzas. Grande área ardia irremediavelmente, escutando-se os gritos lamentosos das aves que fugiam espavoridas. Pequenas benfeitorias do questor, inclusive algumas termas pitorescas. Termas é uma área assim como se fosse uma piscina, né? Uma área de lazer como se fosse composta com piscina. Inclusive algumas termas pitorescas de sua predileção, construída entre as árvores, ardiam igualmente, convertendo-se em negros escombros. Aqui e acolá, o alarido dos trabalhadores do campo, em espantosa correria, por salvar da destruição a residência campestre do poderoso patrício, ou procurando insular a serpente de fogo que lambia a terra em todas as direções, aproximando-se dos pomares vizinhos. Então, todos estavam ali, né, porque ele ateou o fogo voltado para a área lá das terras do questor, né? As terras expropriadas. Então o fogo estava se alastrando naquela região. Então estão todos esses esforços para defender que não chegasse à casa, né? Já pensou se pega fogo na casa do Licínio? Ou seja, por nada já aconteceu tudo isso com esse homem. Imagine, né? Não seria muito difícil descobrir ali quem causou esse incêndio, né? Depois de tudo que aconteceu. Bom, vamos continuar a leitura para a gente ver o desenrolar dessa história. Algumas horas de ansiedade espalharam as mais angustiosas expectativas, mas ao fim da tarde o incêndio fora dominado depois de ingentes esforços. Debalde, o velho judeu enviara mensagens à procura do filho, então ele estava mandando todo mundo ali por perto, né, dentro dos círculos de serviço de sua pequena herdade, ele estava pedindo para que todo mundo fosse procurar pelo filho, que estava demorando, né? E não vinha respostas. Desejava falar a Jeziel das suas necessidades e da situação
tormentosa em que se encontravam novamente, ansioso por descansar a mente atormentada nas palavras dulcificantes da sua ternura filial. Gente, olha como é o espírito imaturo, é igual uma criança mesmo. Vamos fazer essa analogia entre um espírito infantil ainda, sem maturidade espiritual, e uma criança, né? A criança faz a arte, teima, faz a arte, e depois que ela faz a arte, o que ela sente? Ela se arrepende, né? E aí ela quer o quê? O colo da mãe, ela quer encontrar alguma coisa para ela se sentir melhor, porque ela sabe que ela fez alguma coisa errada. Olha que o espírito do Jochedeb como uma criança teimosa. Ele sabia de tudo que ele havia feito, ele sabia que tudo que estava acontecendo era fruto da sua rebeldia, mas ele sabia também que o seu filho era como se fosse uma mãe que o acolhia, que sempre, né, proporcionava a ele ali aquele descanso, aquela paz, aquela segurança. Então ele estava ansioso para dividir com o filho, que com certeza com a sua ponderação iria pensar em alguma coisa para o futuro deles, né? Coisa que ele não tinha condição, a gente não pode nem julgar esse espírito, né, com essa rebeldia, essa teimosia, olha, tal, era o que ele conseguia. Então, é um ensinamento tão importante para nós olharmos para dentro de nós. Só que isso aqui, mais de 2000 anos atrás, né, nós já temos um conhecimento, essas histórias já chegam para nós. Então, assim, mas que a gente tem que ter os esforços de poder dominar essas paixões que a gente ainda tem, mas ainda assim, aquelas reflexões, quando a gente olha para dentro, a gente percebe que nós ainda temos muito de um Jochedeb, ainda somos teimosos, ainda somos orgulhosos, ainda somos melindrosos, ainda somos revoltados. A gente tem que ter um olhar para reconhecer tudo isso dentro de nós, a nossa sombra, né? Como diz a Joana de Ângeles, como diz a psicologia junguiana, né? Carl Gustav Jung, ele traz esse conceito do nosso lado sombra, né? Acolher a sombra. O que é acolher a sombra? Acolher a sombra não é assim, eu sou assim, eu nasci assim, não é a síndrome de Gabriela, como diz. Acolher a sombra não é dizer, eu sou desse jeito, esse é meu jeito, pronto, acabou. Não é isso. É reconhecer que tem esse jeito, que ainda é difícil, mas que ele precisa ser mudado. E acolher assim, acolher no sentido, sombra querida, eu não te odeio, eu só queria te transformar. É com docilidade, né? Aceitar a nossa sombra não significa agasalhar e não querer se despojar dela. É aceitar como o possível para aquele momento, mas que com os esforços empreendidos, essa sombra a gente vai conseguindo projetar, jogar um pouco de luz nessa sombra. Não é esconder e tirar a sombra, é fazer com que ela se torne luz, é bem diferente, né? Então, assim, ele estava ali esperando o pai chegar, né? O pai chegar, o filho chegar, o Gesiel chegar, para ele sentir ali um pouco desse reconforto que ele não conseguia por si só se permitir, né? Por causa ainda da sua infantilidade espiritual. Então vamos lá, olha. Então desejava falar a Gesiel de suas necessidades e da situação tormentosa em que se encontravam novamente, ansioso por descansar a mente atormentada nas palavras dulcificantes da ternura filial. Entretanto, somente à noite, com as vestes chamuscadas e as mãos ligeiramente feridas, o jovem entrou em casa, deixando entrever no cansaço da fisionomia a laboriosa tarefa a que se impusera. Abigail não se surpreendeu com seu aspecto, entendendo que o irmão que o irmão não deixara de auxiliar os companheiros de trabalho da vizinhança, ou seja, espírito nobre, né? Ele foi trabalhar para apagar o incêndio do vizinho, que era o
o expropriador de suas terras, né? Ele foi lá e trabalhou, porque o mal maior, né? O incêndio estava tomando conta e ele foi lá ajudar a trabalhar. Auxiliar os companheiros de trabalho da vizinhança nas ocorrências da tarde, preparando-lhe aos pés cansados e as mãos doloridas o banho de água aromatizada. Então, a Abigail preparou um banho de água aromatizada para o Gesiel. Mas tão logo ouviu e notou as mãos feridas, foi com espanto que Jochedebe exclamou. Aí o pai vê e ele exclama: Onde estiveste, filho meu? Gesiel falou da cooperação espontânea no salvamento da propriedade vizinha, e à medida que revelava os tristes sucessos do dia, olha, o pai deixava atrair a própria angústia nas faces sombrias, em que se estereotipavam os traços rudes da revolta que lhe devorava o coração. Ao cabo de alguns minutos, erguendo a voz desalentada, falou com profunda emoção. Então ele vai falar, mas ele vai falar com os filhos agora. Mas antes dele falar, olha, isso aqui é importantíssimo. O pai deixava atrair a própria angústia nas faces sombrias. Ou seja, aqui ele começa começa não com uma situação chamada arrependimento. É diferente. Ele começa com uma outra coisa, um outro sentimento que é destruidor. É o remorso. Ele vê o filho naquela situação, né? Por causa de uma coisa que ele fez. Mas ele ainda assim não se arrepende. Né? É o princípio de um remorso. Porque veja qual é o sentimento que continua. Né? O sentimento que continua dentro dele, olha, é a revolta, tá? Olha, até fala, o pai deixa trair a própria angústia nas faces sombrias em que se estereotipavam os traços rudes da revolta. Ele continuava alimentando a revolta. Por isso que o sentimento não era de arrependimento, mas sim de remorso. Né? E aí ele fala, ele fala com profunda emoção. Olha, ele vai narrar para os filhos. Meus filhos, custa-me dizer-lhes, mas fomos espoliados na derradeira migalha que nos resta. Reprovando minha reclamação sincera e justa, o legado de César determinou o sequestro do nosso próprio lar. A iníqua sentença é o passaporte da nossa ruína total. Pelas suas disposições, somos obrigados a abandonar a chácara em 3 dias. E elevando os olhos ao alto, como a insistir junto à divina misericórdia, exclamava com um olhar embaciado de lágrimas. Vamos ver aqui a revolta dele mais uma vez. Tudo perdido. Olha aqui, né, o Jochedebe, tudo perdido. Por que fui assim desamparado, meu Deus? Onde a liberdade do vosso povo fiel? Se em toda parte nos exterminam e perseguem sem piedade, a gente vai parar a leitura aqui com uma reflexão dessa fala do Jochedebe. Por que fui assim desamparado, meu Deus? Que é o que geralmente nós falamos, né, diante daquelas situações que nós provocamos, mas que nós ainda não reconhecemos que somos nós os causadores. Aí nós voltamos para Deus e culpamos a Deus. Por que me abandonastes? Né? A culpa é de Deus. Por que eu sou tão perseguido assim? Por que eu sou tão vítima? Né? E aí, né, com esse sentimento, né, em nenhum momento ele pensou nos seus atos, em nenhum momento ele pensou nos seus sentimentos, em nenhum momento ele pensou na sua revolta, em nenhum momento ele pensou na sua inconformação, em nenhum momento ele ficou pensando nessa exagerada inocência. Será, gente, que é inocência mesmo? Como a gente refletiu no começo, né? Ou era ali uma forma de disfarçar a sua revolta, né? Disfarçar a revolta. Será que ele era tão inocente? Quem ali? Todos ali sabiam. É muito claro, né? Não precisa ser muito esperto ali, inteligente para perceber que naquele contexto, quando que um romano iria
reconhecer-se, reconhecer ali um judeu estando certo e o romano errado, nunca, nunca, né? Então não era só ingenuidade, era uma revolta disfarçada de ingenuidade. Então ele ignora todos esses sentimentos, ignora os seus pensamentos, né? Também que a gente viu. Ele deliberou colocar fogo na propriedade do Licínio. Ele pensou e vieram recursos para ele demover dessa ideia. Porque quando ele pensa nos filhos, o que foi aquilo senão ali, né? A espiritualidade amiga, a voz de Deus, a voz da sua consciência dizendo para ele, olha, pensa nos seus filhos, né? Que tal ali, que tal conversar com os filhos primeiro? E ele já afasta essa ideia. Não vou, né? Não vou falar com meus filhos, não vou passar em casa, por quê? Porque eu tenho certeza que se eu passar em casa, meus filhos vão fazer alguma coisa, vão tentar fazer com que eu, pelo menos, pense 2 vezes. Ele não queria pensar nem meia vez. Ele já queria fazer e fez. Ele não pensa nessa sua impulsividade, ele não pensa em nada disso. Mas ele culpa a Deus. Olha, por que Deus me desamparou? Eu acho que até esse momento, isso aqui é muito importante para a gente refletir qual é o grau de maturidade do nosso espírito diante das aflições, diante das provações, como a gente se comporta. A gente tem essa resignação de entender, e olha que nós já estamos na 3ª revelação, ele só tinha a primeira. Né? Jochebed só tinha a primeira, embora a gente sabe que se ele tivesse de fato compreendido a primeira, ali já estava tudo. Se a humanidade tivesse compreendido a primeira revelação, o mundo já estaria regenerado, né? A primeira ou a segunda, o mundo já estaria. Ele não compreendeu a primeira, né? Bom, nós estamos aqui, 2025, conhecemos a primeira revelação, conhecemos a segunda revelação e a 3ª revelação. E como a gente se comporta, quem mais é dado, mais será solicitado, mais será pedido. Como a gente se comporta, por exemplo, diante desses sentimentos de revolta, né? E de não aceitação das coisas, né? E culpar a Deus. Será que a gente ainda faz isso? Eu acho que esse estudo de hoje é bem para a gente pensar a respeito disso na nossa vida. Então, que a gente fique com essa reflexão e até a próxima semana. Se Deus quiser, agradeço a todos por estarem aqui acompanhando. Fiquem com Deus.